noite, a partir do capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Agora até o versículo 5, depois a gente vamos dando uma continuidade a cada versículo e fazendo as suas aplicações. Abacuque, capítulo 1, versículo 1, nos diz assim. Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 1, nos diz assim: o Deus que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei, eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, porque a destruição e a violência estão diante de mim, tanto quem suscite contenda e litígio? Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra em que vós não crereis quando for contada. Então, nós vemos aqui no capítulo 1 de Abacuque, os primeiros versículos, mas é interessante para a introdução daquilo que nós iremos tratar nessa noite. Abacuque, o seu nome significa abraço ou aquele que abraça. Então, um dos significados do nome Abacuque é abraço ou aquele que abraça. Esse é o significado do nome Abacuque. Abacuque ele vai profetizar em uma época de grande corrupção, violência e injustiça em Judá. O cenário em que Judá está vivendo é corrupção, violência e injustiça. Este era o quadro em que Judá estava vivendo, e é nesse período em que Abacuque vai profetizar. Então o povo havia se afastado de Deus, o Império Babilônico e os caldeus estavam se tornando uma potência militar. Então, diferente dos outros profetas, Abacuque ele não vai falar primeiramente ao povo em nome de Deus. Ou seja, os outros profetas falavam ao povo em nome de Deus. Abacuque, primeiramente, ele não vai falar ao povo em nome de Deus. Ou seja, ele vai ir conversar primeiro diretamente com Deus. Ou seja, ele vai fazer algumas indagações, algumas perguntas para Deus primeiro, antes de se dirigir ao povo. Então, antes de se dirigir ao povo, Abacuque primeiro vai conversar com Deus. Então, Abacuque vai fazer perguntas sinceras para Deus. Ele vai demonstrar uma fé mesmo sem compreender os planos. Ou seja, sua mensagem, a mensagem de Abacuque vai destacar a soberania de Deus, a justiça de Deus e a fidelidade do Senhor. Então a mensagem que Abacuque vai me entregar vai mostrar a soberania de Deus, a justiça e a fidelidade de Deus. Então o capítulo 1, versículo 1, que vai nos declarar o peso que viu o profeta Abacuque. Então, peso, em algumas traduções está a sentença. Então, peso e sentença depende da tradução bíblica que os
serve a Deus carrega um peso espiritual do que está acontecendo ao seu redor. Então, o peso que viu o profeta Abacuque, ele tinha um peso, uma mensagem, isso revela o peso espiritual do que está acontecendo ao seu redor. Então ele tinha esse peso daquilo que ele estava vendo ao seu redor. O versículo 2, que vai nos dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Então, versículo 2, Abacuque vai começar a clamar ao Senhor. Ou seja, Abacuque está angustiado. Ele vê injustiça, ele vê violência, ele vê crueldade, ele vê tanta malignidade que ele está angustiado. Ou seja, ele tem questões. Então ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Então o versículo 2 nos mostra esta característica em que o profeta está angustiado devido a tudo que ele estava vendo, devido a tudo que ele estava contemplando. Ou seja, ele estava contemplando tanta violência, tanta injustiça, tanta maldade, tanta malignidade, que ele não vai diretamente ao povo, ele vai fazer perguntas sinceras a Deus. Ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou seja, ele tem uma fé verdadeira, e isso não significa que você não possa fazer perguntas para Deus. Então, a fé dele é verdadeira, e a fé verdadeira dele, isso nos mostra que nós podemos fazer perguntas para Deus. Então, Abacuque leva as suas dúvidas, as suas indagações para Deus, mas não para longe de Deus. Ele tem as dúvidas, ele tem as suas indagações, mas ele leva para Deus. Ele não leva para longe de Deus. Ou seja, mesmo sem entender, Abacuque estava dizendo: eu continuo confiando, eu continuo falando contigo. Ou seja, mesmo sem entender, ou mesmo sem compreender, ou sem ter a assimilação, o discernimento de tudo aquilo, ele não tinha o discernimento de tudo aquilo, mas o que ele estava declarando era que mesmo assim ele continuava falando com Deus. Ou seja, eu não estou entendendo, eu tenho dúvidas, eu tenho indagações, mas eu não vou levar para homens, eu não vou levar para pensadores, eu não vou levar para filósofos, eu vou levar as minhas dúvidas para o próprio Deus. Então Abacuque vai falar diretamente com Deus. Então o versículo 2 ele está clamando. Versículo 3 ele vai dizer: por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação, porque a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscite contenda e litígio. Ou seja, Abacuque vai perguntar porque Deus estava permitindo que ele visse iniquidade, opressão, destruição, violência e as calamidades todas que ali estavam acontecendo. Ou seja, ele está atônito, ele está perplexo, porque parece que o mal estava prevalecendo. Diante de toda essa circunstância, ele vai perguntar por que isso está acontecendo, ou por que Deus está permitindo tudo aquilo. Permitindo tudo aquilo de tal forma que Judá estava nesse quadro de injustiça, de violência, de crueldade, e Deus
vai pegar uma nação pior que ela para ser a vara para corrigir o seu povo. Né? Ele está diante de toda essa circunstância. E aí, versículo 4, versículo 3 ainda, versículo 3, em que ele contempla tudo isso, que aparentemente parecia que Deus estava demorando, ou parecia que o que ele estava vendo estava contradizendo tudo aquilo que ele sabia a respeito de Deus. O que estava acontecendo parecia contradizer tudo aquilo que Abacuque sabia a respeito de Deus. Aparentemente parecia, mas a aparente demora que ele tinha, a aparente demora de Deus, não significava ausência. Então, a aparente demora de Deus em tudo que estava acontecendo não significava uma ausência de Deus. Isso é interessante, porque Deus não tratou de forma imediata nessa circunstância. Então, o povo tinha violência, corrupção, crueldade, muita malignidade, mas o que Abacuque estava querendo dizer é que eles estavam fazendo tudo aquilo e Deus não estava tratando de forma imediata ou de forma súbita. Ou seja, deu a entender que parece que eles estavam prevalecendo, mas era apenas uma aparente demora, mas não uma ausência de Deus. Então, os homens teriam pago das suas ações e das suas atitudes, né? Como nos dias atuais, muitas pessoas acham que fazendo tudo que é de injustiça, de corrupção, e aparentemente as coisas parecem que estão fluindo para elas, mas haverá o dia de assentar as contas, haverá o dia em que teremos que tratar o acerto, o dia do acerto com o Senhor. Então, mesmo que pareça que nada está acontecendo, mas há um momento em que Deus chama para uma questão mais pessoal, para uma tratativa mais enérgica. Versículo 4 vamos dizer assim: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo. O ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, por esta causa a lei se afrouxa. Ele está olhando para a sociedade que estava totalmente de forma devastada, espiritual, a vida espiritual, a vida moral, ou seja, não havia base, não havia firmeza, ou seja, não havia estrutura. Então, não havia estrutura, a sociedade estava totalmente de forma desordenada. Então ele olha para aquela situação e ele vai dizer: por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. E quando a sociedade ela abandona os princípios de Deus, a injustiça ela tende a crescer. Então, quando a sociedade deixa os princípios de Deus, a injustiça ela tende a crescer por falta de temor, de conhecimento, e de vida com Deus. Então, diante disso, Abacuque está olhando para aquela situação e vai nos mostrar que a importância de permanecer fiel à palavra de Deus, mesmo quando a cultura ao nosso redor muda. Então, mesmo quando a cultura ao nosso redor muda, nós precisamos permanecer fiel à palavra de Deus. E ele olha para essa circunstância no versículo 4, em que a
estavam corrompidos. Então ele vai dizer, declarando que o ímpio serve ao justo, e aí o juízo sai pervertido. Porque até mesmo os líderes que eram para ser bênção estavam sendo um peso de maldição sobre o povo. Então, os líderes eram para ser bênção, estavam sendo um peso de maldição sobre o povo, porque estavam influenciando toda uma nação a cada vez mais se distanciar de Deus e da sua presença e da sua palavra. Então, Abacuque está diante disso. Então, o versículo 4 nos mostra essa importância de permanecer fiel à palavra de Deus. Aí, o versículo 5, então, do versículo 1 até o versículo 4, Abacuque é alguém que, do versículo 1 até o versículo 4, Abacuque está com as suas indagações, está apresentando a Deus as suas perguntas, tem muitas indagações, o porquê de muitas coisas, há questionamentos na sua vida pelo aquilo que ele já conhecia de Deus e pelo aquilo que Judá estava vivendo. Então, versículo 1 ao 4, ele está fazendo perguntas para Deus, mas do versículo 5 em diante, Deus vai começar a responder as indagações do profeta. Então, versículo 5, Deus começa a responder, dizendo: Vede entre as nações, e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra em que vós não crereis quando for contada. Deus vai começar a responder as dúvidas, as crises, as indagações do profeta. E aí Deus começa declarando, dizendo: Vede entre as nações e olhai. Deus começa a responder, mas a resposta provavelmente vai começar a surpreender, ou vai começar a trazer a Abacuque algo extraordinário. Ou seja, Deus vai falar algo que vai ir além das expectativas daquilo que Abacuque imaginava. Então a resposta de Deus sempre é maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ele apresenta suas indagações, Deus vai começar a responder de forma extraordinária. Então Deus vai mostrar para Abacuque que ele trabalha de uma forma muito além daquilo que ele estava vendo, ouvindo, muito além daquilo que ele estava contemplando, muito além daquilo que ele estava enxergando. Então, Deus vai mostrar a Abacuque que ele trabalha muito além do que o Abacuque imaginava. Então, Deus pode trabalhar mesmo quando nós não conseguimos enxergar o que Ele está fazendo. Deus pode estar trabalhando mesmo quando nós não enxergamos o que Ele está fazendo. Então, muitas das vezes, aparentemente, parece que Deus não está fazendo nada aos nossos olhos, mas mesmo sem enxergar, certamente Ele está trabalhando de forma extraordinária da sua maneira, da sua forma de executar as coisas. E esses versículos são muito mais atuais do que nós imaginamos, porque quando lemos isso, nós vemos que Abacuque era alguém que tinha perguntas, indagações sobre muitas coisas. E muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes nós somos como Abacuque. Perguntamos o porquê de muitas coisas. O porquê de muitas coisas. O porquê de muitas coisas. Porque
sobre o que ele passava e a diferença de Abacuque também que ele dava também essas perguntas a Deus. Qual é a diferença da resposta de Deus para Abacuque e para Jó? Nós vemos que, quando nós olhamos para Abacuque olha para toda uma nação corrompida, uma nação vivendo a injustiça, e ele não entende porque aquele povo estava daquele jeito, porque Deus permitia que dia após dia eles vivessem assim dessa forma, longe dos princípios de Deus. E aí Deus vai para Abacuque, Deus vai responder para ele o que ele iria fazer para tratar o seu povo. Quando nós olhamos para Jó, ele vai fazer menção de que ele não deveria ter nascido. Ele mesmo amaldiçoou o dia em que nasceu. Então ele se coloca numa situação em que ele olha para a sua vida e a pergunta que ele faz, uma pergunta em que ele se coloca como porque Deus deixou ele nascer para ver tudo aquilo. E aí quando Deus vai responder para Jó já nos derradeiros dias das suas provas ali, da sua prova, Deus vai mostrar a grandiosidade de quem ele é, ou seja, do controle que ele tem sobre todas as coisas, sobre a vida, e que o que ele tinha para Jó era algo muito mais além do que ele imaginava. Tanto é que ele vai perguntar para Jó, quando ele pergunta, Jó faz algumas perguntas para Deus ele vai fazer algumas perguntas para Jó, ou seja, Deus não vai responder Jó da forma que fez com Abacuque. Deus vai responder Jó fazendo perguntas. Então Deus não responde o que Jó queria ouvir. Deus faz perguntas aonde ele estava. Deus descreveu todas as coisas. Ou seja, Deus mostra para Jó as suas perguntas, e as perguntas são a resposta da dimensão de quem Deus é. Então, para Jó, as respostas foram perguntas, foi retóricas para Jó. Para Abacuque, a diferença é que Deus já iria tratar com Judá. Então Deus iria mostrar para Abacuque que Deus não está impune. Impune com o que está acontecendo, ou seja, Deus iria tratar ainda com o povo. E com Jó, Deus vai mostrar a grandiosidade que ele era para Jó, ou seja, mostrando para Jó que tudo pode sair do controle, aparentemente, mas nada foge do controle das mãos do Senhor. Pode falar. É muito interessante porque nesse momento de Jó respondendo aos seus amigos, ele fala uma coisa interessante. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousará levá-lo ao tribunal? E é muito interessante que o Senhor realmente ele responde com perguntas para Jó, mostrando isso, a sua força, a sua grandeza. E acho que, como o pastor muito bem colocou, a resposta foi individual para Jó, em contrapartida para Abacuque foi uma resposta para uma nação toda. E que nem você falou, pastor, Babilônia era muito, muito pior do que Judá, e tanto é que depois beberia o cálice da ira de Deus, haveria um acerto de contas, o Senhor precisaria tratar, até porque também tinha aqui a questão dos 70 anos de cativeiro, também correspondia aos 70 anos que teve ausência sabática, porque a terra não descansou, eles deixaram de cumprir o que o Senhor tinha falado, contaminou a terra. Então, vocês estão adorando os deuses estrangeiros? Então, vou espalhar vocês, eles podem adorar, mas não vão continuar
para possuir moradas não suas. Então, no versículo 6, Deus começa a anunciar ao profeta Abacuque que a vara da disciplina de Deus seria os caldeus, Babilônia, contra Judá. Então, no versículo 6 ele vai dizer: porque suscito os caldeus uma nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Os caldeus aqui são os babilônios. A Babilônia seria usada como esta vara de disciplina, utilizada por Deus como esse instrumento de juízo contra Judá. Então isso vai criar uma nova questão na mente de Abacuque, quando Deus declara isso, porque Abacuque vai criar uma nova questão a respeito disso, como Deus pode usar uma nação mais perversa para disciplinar Judá, o seu povo. O versículo 7 e o versículo 8 vai nos declarar assim: horrível e terrível dela mesma sairá o juízo, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. O versículo 7, versículo 8, descrição, Deus vai mostrar a Babilônia, os caldeus, descrito como uma nação veloz, temível, poderosa, grandiosa. Vai ser a descrição da Babilônia. Então Deus vai mostrar para Abacuque o poder militar da Babilônia. Eles seriam instrumentos de juízo contra Judá. Então Deus, ele continua soberano, até mesmo sobre os acontecimentos políticos e históricos. Deus, ele continua soberano sobre todos os acontecimentos, quer sejam políticos e históricos. Deus, ele continua soberano. Então Deus vai usar essa nação como uma vara de disciplina com o seu próprio povo, não para destruir, mas para despertar o povo a se voltarem novamente para Deus. Então, no versículo 9, diz declara assim: e eles todos virão com violência, o seu rosto
Então, à medida que a Babilônia ia conquistando os reinos, ela ia humilhando seus reis, ela ia zombando, ou seja, eles iam tratando com desprezo aqueles que eram das outras nações, que tinham as suas autoridades. Eles eram desprezados, humilhados pelos babilônicos. Então a Babilônia confiava no seu próprio poder, ou na força do seu braço. Isso demonstra como figura recorrente da humanidade atual, onde os homens querem prevalecer pelo poder, pela ganância, pela aquisição, com injustiça, com corrupção, matando, humilhando, isso para poder ganhar território, isso para poder ter muito mais valores adquiridos. Então, isso demonstra um problema recorrente na humanidade, a figura da Babilônia. Então, o homem recebe poder. O homem recebe poder e começa a acreditar que não precisa mais de Deus. Então, os homens começam a crescer, ter riquezas, ter poder, e aí começam a pensar então que não precisam mais de Deus. A Babilônia, ela já vinha nessa inclinação, poder militar, então ela começava a ganhar os territórios, humilhar as nações, os reis, desprezar eles. Aí o versículo 11 nos diz assim: Então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Então a força da Babilônia se tornaria o seu próprio Deus. Então a força da Babilônia se tornaria o seu próprio Deus. Isso nos mostra que o dinheiro, o poder, a capacidade humana, ela ocupa o lugar de Deus, e aí isso transforma-se em uma idolatria. Então a Babilônia, com o seu poder militar, se achavam invencíveis, se achavam poderosos demais, se achavam aquilo como um próprio Deus. Ou seja, então poder, dinheiro, posição, quando tudo isso ocupa o lugar de Deus, torna-se idolatria. Então tudo isso se torna idolatria. Aí no versículo 12, Abacuque vai novamente fazer perguntas para Deus. Versículo 12, Abacuque vai dizer: Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para o juízo os pusestes. Tu, ó rocha, o fundastes para castigar. Abacuque começa a fazer perguntas, as perguntas em oração. E as perguntas que Abacuque está fazendo em oração, reconhecendo quem Deus é. Ele vai fazer perguntas em oração, reconhecendo quem Deus é. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é imutável, Ele é uma rocha. Ou seja, ele vai fazer perguntas para Deus em oração, demonstrando quem Deus é. Deus, Ele
Ele é eterno, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é inabalável, ou seja, Ele continua sendo eterno, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo soberano e inabalável. Então eu ia começar a fazer perguntas de oração e nas suas perguntas já demonstrando quem Deus é. Então mesmo quando há questionamentos, Abacuque não abandonou a sua teologia, ou seja, aquilo que ele conhecia acerca de Deus. Mesmo havendo questionamentos, ele não abandonou a sua teologia, ou seja, o seu conhecimento acerca de Deus. Ele ainda sabe quem Deus é. Então, por mais que haja indagações na nossa vida, ou seja, nós ainda sabemos quem Deus é. Ou seja, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é imutável, Ele é inabalável, Ele é Deus. Então, mesmo diante de tantos questionamentos, Abacuque sabe quem Deus é. Versículo 13, ele vai dizer, versículo 13: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem malevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Versículo 13, Abacuque não consegue entender. Versículo 13, Abacuque não consegue entender como um Deus santo poderia permitir que uma nação perversa castigasse Judá. Ou seja, o profeta não está até aqui entendendo como que Deus é tão justo, tão santo, e vai permitir que uma nação mais perversa ainda castigasse Judá. Então, aqui temos uma tensão. Isso porque Abacuque está sem entender como um Deus justo, pode permitir que o mal avance por um tempo. Ou seja, como que um Deus santo pode permitir que o mal avance por um tempo. Ou seja, a permissão de avançar por um tempo já diz tudo. É um tempo. Ou seja, tudo tem um limite. Então, há um limite para tudo. Tanto para injustiça, tanto para as coisas que os homens fazem que são contra os princípios de Deus. Tudo tem um tempo, ou seja, não dura para sempre. Então, nem todo engano vai durar para sempre, nem toda mentira vai durar para sempre. Vai durar um tempo, mas não o tempo todo. Então, ele aqui ainda estava sem compreender como que um Deus que é puro de olhos, que não pode ver o mal, ou seja, que vai permitir que aqueles que procedem alevosamente, que os ímpios devorem aquele que é mais justo do que eles. Então aqui Abacuque está mais ou menos por um momento como Asaf, no Salmos 43, Salmo 73, no Salmo 73, quando ele olha e vê a prosperidade do ímpio. Ele vê a prosperidade do ímpio, mas quando ele entra no santuário, ele vai compreender que aquilo é passageiro. Mas a pessoa que ele conhece, ou Deus que ele conhece, é eterno. E que está nele é eterno. Até o versículo 13, Abacuque ainda está sem compreender. Então, versículo 14 e versículo 15 nos diz assim: E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol e apanham com a sua rede, e os ajuntam na sua rede.
varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Então Abacuque compara os homens a peixes capturados por uma rede. Abacuque vai comparar os homens como peixes capturados por uma rede, mostrando que os poderosos da Babilônia pareciam capturar as outras nações com facilidade ou de forma muito simples. Abacuque vai olhar e vai dizer que a Babilônia capturava as nações, ou seja, como os pescadores capturavam os peixes. Aí versículo 16 nos diz assim: por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Então, versículo 16: a Babilônia atribuía as suas vitórias ao seu próprio poder, ou às suas próprias forças, ao seu próprio conhecimento. Então a Babilônia atribuía as suas vitórias à sua própria força, ao seu próprio conhecimento, às suas condições militares. O problema não era apenas a violência da Babilônia. A questão não era apenas a violência da Babilônia, mas a sua arrogância. Além de violentos, eles eram arrogantes. Então a Babilônia estava crescendo, conquistando nações, humilhando, desprezando os reis, com violência, mas também estava crescendo em arrogância. Pode falar. Será que o Senhor queria mostrar para o povo dele mesmo a sua soberania em usar os gentios? Porque os israelitas tinham muito isso, né? Nós somos o povo de Deus, de fato, né? Era um povo de Deus, só que o Senhor sempre teve em vista alcançar as nações, né? Eu lembro de Senaqueribe, que era muito arrogante e gracilha, e achava que ele estava dominando também todas as nações, mas o Senhor falava assim: você está pensando que é você? Será que você não sabe que há muito tempo eu decidi isso, né? Usar você, né, para o meu fim, para o meu propósito, e o mesmo, né, com os babilônicos, né, depois falando daquele lado, os caldeus, mas depois aquele humilhou lá de Daniel, primeiro, meu Deus, que lá que Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, né? Que eu acho que o Senhor, não sei, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas o Senhor também queria mostrar a sua soberania, assim, em pegar os reis gentios mesmo, para mostrar para o povo dele mesmo também, que tipo, está tudo nas minhas mãos. Até mesmo ele usa Ciro, né, como ele chama o filho de servo, vai fazer o meu propósito para enviar todos os recursos para restaurar o templo, para restaurar a cidade. Então, acredito que era também mostrar para o povo: nada fugiu do meu controle, tudo está nas minhas mãos, eu uso o que eu quiser, o gentil eu vou usar, eu vou humilhar também aquele que é soberbo, eu vou mostrar para eles, né, também. Tanto é que o Senhor foi exaltado, né, em todos esses reinos, né, que Daniel passou. A gente vê assim, decretos sendo feitos e o Senhor reconhecido como o único Deus, né? Eu acredito que era muito além, né? Não era para humilhar o povo. Eu sei que estava todo mundo sem entender, né? Jeremias também fala isso: nossa, o povo, eles vão prosperar enquanto a gente está em ruínas, Deus, né? Ninguém estava entendendo, só obedecendo, mas eu tinha um plano muito, muito maior, que era chegar a nós, né, também. Sim, correto. É isso mesmo. Ao mesmo tempo que ele tratava com a Babilônia, Deus também estava tratando com o povo, né? Por essa questão também de arrogância, que somos a nação escolhida, somos o povo que conhece a Deus, né? Então, Deus tratava, a tratativa estava dos dois, em ambas as partes. Corretíssimo. Versículo 17.
sabe que a Babilônia está conquistando, destruindo e destruindo. E a grande questão era se Deus iria intervir ou não. E aí Deus vai trazer para Abacuque algumas grandiosidades que Deus vai falar para Abacuque para ele ficar na torre e vigia. Então, se Deus vai intervir no que a Babilônia estava fazendo, era a pergunta de Abacuque para Deus. Aí Deus vai falar para ele ficar na torre de vigia. Capítulo 2, versículo 1. Deus vai falar para Abacuque: sobe a minha guarda, e estarei sobre a fortaleza, me apresentarei e vigiarei, para que o que eu falar comigo e o que eu responderei quando eu for ardido. Então, Abacuque diz que ficará. Abacuque vai dizer que vai ficar na torre de vigia, esperando a resposta de Deus. Então ele faz uma pergunta para Deus, versículo 17, capítulo 2. Ele vai falar para Deus que ele vai ficar na torre de vigia, esperando a resposta de Deus. Sobre a minha guarda estarei. Ou seja, Abacuque vai dizer: eu vou ficar na torre de vigia. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que eu falo comigo e o que eu responderei quando eu for ardido. Ou seja, depois de questionar, Abacuque vai aprender a esperar. Ele faz perguntas para Deus, mas agora ele vai aprender a esperar, e esperar na torre de vigia. Então existe uma diferença entre reclamar de Deus e esperar em Deus. Então Abacuque faz perguntas, ele tem dúvidas, mas agora ele vai aprender a esperar Deus responder, e esperar no lugar que era a torre de vigia. Então ele vai ficar ali esperando na torre de vigia a resposta de Deus para as suas vidas, em respeito ao que ele tinha dúvidas, o porquê que ninguém estava intervindo no avanço da Babilônia. E aí, versículo 2, Deus vai começar a responder. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Então Deus dá uma visão, ou seja, Deus dá uma visão para Abacuque, manda ele escrever a visão e tornar bem legível sobre uma tábua, para que aquele que passa correndo possa ler, mesmo correndo, possa ler. Então Deus já deu para Abacuque um outdoor, ou seja, Abacuque já recebeu de Deus em fazer um outdoor, para que aqueles que passassem pudessem ler, mesmo se passassem correndo. Então a palavra de Deus precisa ser ministrada, registrada e anunciada. Abacuque tem esta visão, e a visão ele tem que transmitir de forma clara, legível, ou seja, sobre as tábuas. Então não era de uma forma desorganizada. Deus queria que ele escrevesse de forma legível, para que as pessoas pudessem ler, mesmo que passassem correndo. Então, ele não precisava ser uma tábua para chamar a atenção. O que precisava ser era uma tábua, mas que fosse legível, ou seja, mesmo simples, mas que mesmo quem passasse correndo pudesse ler. Então não precisava ter grandes coisas na tábua, precisava ter apenas
justo ia passar correndo e ia ler. E aquilo era a visão de Deus, ou a mensagem que Deus deu a Abacuque para ajudar. Versículo 3. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, até ao fim falará, não mentirá, se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Então a visão tem um tempo determinado, a visão é um período estabelecido por Deus, a visão tem um propósito, ou seja, Deus não está atrasado, ou seja, Deus não está atrasado, Ele não vai chegar antes, não vai chegar depois, ou seja, Ele vai chegar no tempo oportuno. Então a visão tem um tempo determinado, mesmo que parece demorar para os homens, Deus trabalha no tempo determinado por Ele. Então, mesmo que pareça demorado para os homens, mas Deus trabalha no tempo determinado por Ele. Então, é o tempo determinado por Ele. Então, a gente vê muitas profecias em que Deus estabeleceu na sua palavra, em que os homens questionam Deus a respeito de muitas promessas que a palavra de Deus declara. Então, há muitas indagações dos homens a respeito da vinda de Jesus, porque fala que já ouviram isso há muito tempo e que até agora nada aconteceu, mas a visão, a promessa é para um tempo determinado. Ou seja, mesmo que pareça ter demorado para os homens ou para nós, mas Deus trabalha no tempo determinado para Ele. Então é um tempo determinado para Ele. Quando chegar o tempo, as suas promessas irão acontecer. Então, os homens não conseguem compreender isso, né? Essa grandiosidade do tempo e do mover de Deus. Aí, versículo 3 vai falar que há um tempo determinado. Versículo 4 vai declarar assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, o justo pela sua fé viverá. Então, esse versículo é uma das grandes declarações da palavra de Deus. Deus mostra a Abacuque que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, viverá pelo aquilo, o justo não viverá pelo aquilo que ele vê, ele vai viver pela fé. Então, muito mais além do que ele vê, ele precisa de algumas coisas que ele vê, mas ele vai viver na plenitude daquilo que ele não vê. Das coisas que não se vê. Então Deus mostra para Abacuque que o justo não vai viver pelo que ele vê, não vai viver pelo que ele vê, ele vai viver pela fé. Então ele viverá pela fé em Deus. Isso nos mostra que o justo, isso vai nos mostrar que o justo não significa que o justo não vai ter lutas, aflições, batalhas, adversidades na vida. O que ele está dizendo é que o justo vai viver pela fé. Significa que, mesmo sem entender, ele continua confiando em Deus. Então, mesmo sem entender algumas circunstâncias, situações na vida, ele continua confiando em Deus. Então, o ímpio vive pela arrogância, o homem natural vive pelo que ele vê, mas o justo vive pela fé. Então, o ímpio vive pela arrogância, o
pela arrogância, o homem natural vive pelo aquilo que ele vê, que é matéria, mas o justo viverá pela fé. Então, nós vemos aqui algumas diferenças interessantes. Então, o ímpio vive pela arrogância, poder, domínio, orgulho. Então, o ímpio vive pela arrogância, demonstrar, ou seja, o status, o ouro, aquilo que tem. O ímpio vive pela arrogância. O homem natural vive apenas pelo que é material, não se preocupa com o espiritual, mas o justo ele vai viver pela fé. Então, é praticamente o que Jesus declarou: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá pela palavra que procede